A maior força de Sung Jin-woo é seu exército das sombras imortal e poderoso, um poder massivo que fez, sozinho, ele se tornar um dos seres mais poderosos da existência. Usando a habilidade de extração das sombras, Jin-woo pode trazer de volta as sombras dos mortos, como seus soldados, através do poder do Monarca das Sombras. Com essa habilidade, Sung construiu um exército, mas além das suas sombras, dos seus soldados leais a ele, mais tarde ele herdaria o exército de Ashborn, o antigo monarca das sombras. E quando isso acontece, Jin-woo passa a possuir o maior exército de todos, e claro, o mais poderoso também. Algumas das sombras de Jin-woo estão no mesmo nível que monarcas e governantes, demonstrando suas forças. E hoje eu venho falar para vocês tudo sobre elas. Descubra quem são as sombras mais importantes de Jin-woo, as sombras nomeadas, seus executivos, seus comandantes. E se você quiser saber tudo isso e mais sobre Solo Leveling, se junte à família Grid se inscrevendo no canal para me apoiar e receber o melhor do mundo otaku, porque a minha meta é 100 mil inscritos ainda esse ano e com a sua ajuda eu posso bater ela. Vamos começar por Ygritte, o primeiro real seguidor que Sung Jin-woo conseguiu ao se tornar o Monarca das Sombras. Ygritte é a sombra do comandante vermelho sangue Ygritte, que atualmente está no rank Marechal do Exército. Ygritte é um cavalheiro, e assim isso pode ser visto em sua personalidade leal, respeitável e cavalheiresca. Um exemplo é como ele sempre se ajoelha para o seu mestre quando ele termina uma batalha em seu nome. Ygritte é um ser ancestral que serviu o próprio Ashborn em sua guerra contra os governantes, e mais tarde ele ficou a cargo de testar o sucessor do monarca para ver se ele era digno. Como uma sombra de nível marechal, Ygritte é alguém incrivelmente poderoso, rivalizando com Beru e sendo superado apenas por Bellion. Ygritte com seus poderes completos é uma ameaça até mesmo para o monarca do gelo Silad, mostrando o tamanho do seu poder. Ele é principalmente conhecido por sua maestria excepcional na esgrima, sendo um mestre espadachim, o melhor de todo o exército das sombras. Ao lado disso, ele é alguém muito inteligente que dá valor ao estudo, como mostrado quando Ygritte se tornou o professor do exército das sombras e do próprio filho de Sung Jin-woo. E claro, com sua inteligência, ele também é incrível em táticas e estratégias, sendo um ótimo comandante. Não esqueçamos a sua imensa força física, que foi capaz de segurar um monarca sozinho, sua imensa agilidade e o fato de ele poder usar o toque do dominador, que também é muito poderoso. Seguindo, temos Tank, a sombra do urso polar monstruoso que Jin-woo subjugou no Portão Vermelho. Tank, sendo uma sombra que veio de um animal, obviamente possui comportamentos mais animalescos, usando principalmente força bruta para derrotar seus inimigos ou os rasgando com suas garras e presas. Mas ele também é inteligente, como mostrado quando ele trabalhou com Iron para derrotar os generais orcs, embora obviamente a inteligência dele também seja limitada, já que ele veio de um animal. Tank é uma sombra de rank cavalheiro, e estão atrás os cavaleiros de elite, mas ainda sendo muito poderoso, tendo a força de um caçador de rank A tranquilamente. Logo chegamos em Iron, que se juntou ao exército junto com Tank, sendo a sombra de Qin Shu, um caçador que foi muito idiota na frente de Sung. E Iron, embora tenha vindo de um humano, parece que veio de uma besta. Ele é um canhão solto que tem a tendência de exagerar nas batalhas, causando destruição excessiva e não sendo dos mais inteligentes em muitos aspectos. Porém, ele sempre cumpriu seu trabalho como uma sombra, sendo do rank Cavalheiro de Elite, estando abaixo dos generais e possuindo a força de um caçador de rank S tranquilamente. Ele sempre teve um grande foco em sua força física imensa, que permitiu que ele matasse um gigante com apenas um golpe em sua cabeça. Além disso, ele tem o seu grito de provocação, que agra os inimigos para ele. Porém, no final da série, quando Sung Jin-woo reverte a linha do tempo voltando no passado, a morte de Qin Shu é revertida, e dessa forma, Iron, a sombra, deixa de existir completamente. Embora no futuro, durante a nova linha do tempo, Qin Shu entrou em conflito contra Suho, o filho de Sung, e se tornou uma sombra agora do jovem rei. Seguindo, vamos falar de Tusk, a sombra de Kargalgan, um orc superior xamã que era muito poderoso.
isso. Tusk, embora tenha sido um orc xamã que governava sobre uma grande e poderosa tribo, como sombra é alguém muito obediente, quieto e tímido, para a surpresa de muitos. Embora ele também tenha um lado que goste de aparecer e se mostrar quando tem a oportunidade também. Tusk é de rank general, ostentando uma grande força, embora não física, mas sim mágica. Tendo a força de um rank S facilmente, Tusk pode aniquilar centenas de demônios com apenas um de seus feitiços, assim como consegue matar um gigante com apenas um golpe. E como xamã, ele possui muitas magias, sendo a sombra que possui mais ataques diferentes e variedades. Sejam magias de gravidade, de fogo, de proteção, de status anormais para seus inimigos ou boosts para seus aliados. Por isso, ele é diferente de outras sombras, que em sua maioria confiam apenas em força física. Ele é um aliado confiável em batalhas e se ele está na retaguarda com suas magias, os inimigos sofrerão um grande dano. Temos então Kaizel, a montaria preferida de Jinwoo e a sombra proveniente de Kaizelin, o Wyvern que o monarca Baran montava no passado. Já Kaizel não é muito especial além de sua aparência incrível, sendo ele usado principalmente para a locomoção do Jinwoo ou de outras pessoas, porque nós não vemos ele lutando. Porém, ele é do rank Cavaleiro de Elite, então mesmo que ele não lute, ele é bem poderoso. E é ao chegar em Beru que as coisas mudam de figura, sendo a sombra do Rei Formiga. Beru é alguém que nasceu para matar, e por isso ele é um soldado perfeito, desde o início tendo um imenso poder e sede de sangue. Ele é extremamente brutal com seus inimigos e nunca se segura, a menos que seja uma ordem direta do seu rei. Ele é condescendente, arrogante e emotivo, mas tem uma força que acompanha isso. Porém, ele é extremamente leal ao seu mestre, de forma que é impossível imaginar Beru traindo Jinwoo. Beru é, obviamente, uma sombra de rank marechal, que perde apenas para Bellion em termos de poder. Mas isso é o que o torna assustador, afinal Bellion é outro monstro. Beru possui uma força, agilidade e resistência que ultrapassam o enorme. É simplesmente um absurdo pensar o quão poderoso ele é normalmente. Ele é forte bastante para derrotar um Arquilite com apenas um golpe. Ele é poderoso bastante para quebrar a prisão do monarca de gelo e ainda cortar os dedos da Querecha, que era outra monarca. Beru é rápido bastante para que ranks S e monarcas tenham dificuldade em acompanhar sua velocidade e resistente bastante para aguentar golpes diretos de Sung Jinwoo. Além disso, Beru pode absorver as habilidades daqueles que ele comeu, e por isso ele pode, por exemplo, usar magia de cura, que é muito útil em muitas situações. Beru é uma máquina de matar extremamente leal ao seu rei, sendo um dos mais poderosos. Temos então Dima, a sombra de um monstro-chefe Naga de um portão que Sung solou. Ele é do rank Cavaleiro de Elite e possui a força de um rank S normal, sendo obviamente muito poderoso. Ele possui uma grande força física que é capaz de tombar gigantes com apenas um golpe, mas a sua habilidade real é a gigantificação, que permite que ele cresça exponencialmente de tamanho, e claro, quanto maior ele fica, mais fácil é para ele usar sua grande força física. E normalmente Dima é visto comandando as outras Najas que estão no exército das sombras, não sendo alguém de grande destaque, mas que está lá e é poderoso. E assim chegamos em Greed. Coincidência, né? Ele é o Greed, eu sou o Greed, que coisa boa. Ele é a sombra de Hwang Dong-soo, um caçador de rank S e a única pessoa na série inteira que fez Jinwoo perder completamente a cabeça e ficar furioso. Diferente de como ele era vivo, sendo um criminoso, arrogante, um bastardo egoísta, como sombra ele está completamente ciente dos crimes que cometeu enquanto vivo, e por isso Greed é humilde, quieto e muito servil ao seu mestre. Um grande exemplo é que ele sempre pede permissão para falar e está sempre usando honoríficos necessários quando fala, embora durante as batalhas ele demonstre uma sede de sangue muito poderosa. Greed é uma sombra de rank general, extraída de um caçador de rank S muito poderoso, e assim, ao se juntar ao exército das sombras, ele se torna uma das mais poderosas de Jinwoo. E claro, ele se tornou uma sombra porque Jinwoo queria
que ele pagasse pelos seus crimes, mesmo após a sua morte, demonstrando o quão furioso ele esteve com Hwang Dong-soo. E assim como Iron, no final da série, quando o Jin-Woo reinicia a linha do tempo, a morte de Hwang Dong-soo também é reiniciada, e por isso a sombra Greed desaparece da existência. E então finalmente chegamos em Bellion, um servo direto de Ashborn e a sombra mais poderosa de toda a existência, o grande marechal do exército e o braço direito do monarca das sombras. Bellion é estoico e demonstra pouco suas emoções, porém é extremamente leal ao monarca, tanto Ashborn quanto Jin-Woo, que é o seu sucessor. Bellion nunca duvidou das ações do monarca e por isso, mesmo quando Jin-Woo se tornou o sucessor, ele continuou seguindo, sabendo que se aquela foi a decisão de Ashborn, teve um motivo e assim ele também é fiel a Jin-Woo. E por observar os dois monarcas de perto, ele conseguiu ver que fosse Ashborn ou seja Jin-Woo, os dois são muito parecidos em algumas coisas, com Sung sendo de fato o sucessor perfeito para Ashborn. Bellion é um verdadeiro guerreiro e acredita que habilidades de combate são o tipo mais importante de habilidades que se pode ter. Ele é alguém sério e toma sua posição sem brincadeiras, sabendo seu lugar como o braço direito do seu rei. Originalmente, ele nasceu como um dos frutos da árvore do mundo, e então, com o tempo, ele se tornaria o tenente de Ashborn. E após a sua morte, ele continuou leal ao seu rei, só que agora como uma sombra, a primeira sombra da existência. Bellion foi o primeiro soldado a renascer como parte do exército imortal. Sobre sua força física e velocidade, Bellion é simplesmente monstruoso. Ele é capaz de, sem esforço algum, aguentar e desviar os golpes de Beru, e então esmagar a formiga forte o bastante para realmente a machucar. Bellion é um mestre na espada e no chicote, e quando ele usa sua espada, que é uma espada que se estende como um chicote, ele brilha com suas habilidades. Embora, é claro, Ygritte ainda seja um espadachim melhor do que ele. Mas Bellion é a sombra mais poderosa por uma grande margem, sendo um monstro completo que até mesmo monarcas não querem enfrentar. E por fim, vale a pena citar as sombras temporárias de Jin-Woo, começando por Min Byung-gu, onde Jin-Woo o liberou para o descanso eterno após o mesmo salvar a vida de Sha-Hain. Então temos a Rainha Formiga, que embora tenha sido incrivelmente poderosa, Jin-Woo precisou deixar que ela fosse, já que como rainha ela tinha total comando sobre as formigas, mesmo como sombras, e isso causava uma disrupção no poder do exército. E então temos Kamish, que embora quisesse ficar ao lado de Jin-Woo, por ter se passado muito tempo desde sua morte, não pôde permanecer ao lado do monarca, e assim, após conversar com ele um pouco, ele precisou partir e voltar para o abraço eterno. E bem, essas foram as sombras mais poderosas do exército de Jin-Woo, e eu espero que vocês tenham gostado. Agora, você sabe o que acontece com o pai dele? Não, nesse vídeo eu conto tudo o que você precisa saber sobre isso. Mas antes, deixa o gostei, comenta qualquer coisa e se inscreve aqui no canal para provar que viu até aqui e ajudar o meu trabalho. Agora, eu fui.